Entre 1998 e 2001, o Portland Trail Blazers montou um dos elencos mais fortes e profundos da NBA. Um time com talento, profundidade e muita atitude, mas que também ficou marcado por egos, frustrações e uma queda inesperada. Tudo começou na temporada 98-99. Essa temporada foi encurtada pelo lockout e começou a dar sinais do time que estava por vir. O técnico era o ex-jogador Mike Dunleavy. O elenco dos Blazers era muito versátil, tendo como titulares Rasheed Wallace, Arvydas Sabonis, Damon Stoudemire, Brian Grant e Isaiah Rider, e como reservas principais Bonzi Wells, Jermaine O'Neal e Detlef Schrempf. Portland terminou com 35 vitórias e 15 derrotas e conquistou a segunda posição do Oeste. Eles tinham uma das melhores defesas e um time muito coletivo. 8 jogadores do time ficaram com médias entre 8 e 15 pontos nesse ano. Os Blazers chegaram nos playoffs enfrentando os Suns em transição. Eles tinham perdido Charles Barkley e agora dependiam de Jason Kidd, Clifford Robinson e Tom Gugliotta. No jogo 1, a defesa dos Blazers se destacou e Portland venceu esse jogo por 95-85. No jogo 2, as táticas e rotações de Dunleavy destruíram o Phoenix e os Suns não conseguiram fazer 20 pontos em nenhum quarto e Portland abriu 2-0 na série. O jogo 3 foi no Arizona e foi o mais equilibrado da série. Jason Kidd jogou bem, mas Rasheed Wallace acabou com o jogo, ficando com 25 pontos e 11 rebotes, e, assim, fechou a varrida. E essa foi a primeira série de playoffs que Portland venceu desde 1992. And the key is, I think, they gathered their composure. This is a young team, and the criticism of this team all year, people said, when things get tough, they will fall apart. Na semifinal do Oeste, Portland ia enfrentar o Utah Jazz, que ainda tinha John Stockton e Karl Malone, e eles estavam vindo de 2 finais seguidas. O favorito era claramente Utah. Utah levou o jogo 1 da série, e o jogo 2 foi tenso, mas Rasheed Wallace acertou arremesso decisivo faltando 40 segundos no relógio, e Portland venceu de 81-79. O jogo 3 foi em casa, e Portland levou a vitória com um bom jogo de Arvydas Sabonis. Já no jogo 4, Portland dominou todo o jogo. Rasheed Wallace marcou 29 pontos, e o Jazz estava jogando como se estivesse cansado. E Portland conseguiu uma vitória por 17 pontos. Agora o jogo 5 da série foi em Salt Lake City. O Jazz conseguiu reagir, Karl Malone fez 32 pontos e assim eles forçaram o jogo 6. Agora no Rose Garden lotado, Rasheed Wallace fez 24 pontos e Sabonis ficou com 16 pontos e 12 rebotes. Portland fechou a série com uma vitória de 92-80. E voltou às finais do Oeste pela primeira vez desde 1992, quebrando a sequência de finais dos veteranos de Utah. Nas finais do Oeste, eles iriam enfrentar o San Antonio Spurs. O Spurs tinham Tim Duncan e David Robinson, e estavam sob o comando de Greg Popovich. Essa foi a temporada do surgimento das Torres Gêmeas. No primeiro jogo, tentaram marcar Tim Duncan, mas não conseguiram e ele fez 33 pontos e 13 rebotes. Um dos únicos destaques do time foi Sabonis com 13 rebotes, e o Spurs venceu esse jogo por 4 pontos. No segundo jogo da série, Portland liderava por 2 pontos,
faltando 10 segundos no relógio. Então, Sean Elliott marcou uma das cestas mais famosas da história da NBA. Into Sean Elliott. He fires the three and hits it! His sixth of the game! Um arremesso de 3 no canto, equilibrado na ponta dos pés, sem pisar fora da linha. E ele virou o jogo. Aquele arremesso destruiu o emocional de Portland. E San Antonio venceu esse jogo por 86-85. No quarto jogo da série, Portland veio com a moral abalada e não conseguiu reagir. Tim Duncan e David Robinson fecharam a varrida. Apesar da derrota, eles estavam a um passo do título, e o time ainda era jovem e cheio de confiança. Mesmo com a varrida, a sensação era de que Portland tinha voltado para a elite do basquete. No ano de 99 e 2000, foi o auge do time. Eles construíram um super elenco. No verão de 99, o GM Bob Whitsitt transformou Portland num super time. Scottie Pippen chegou de Houston, pesando só 6 anéis. E Steve Smith, que era um All-Star em Atlanta, veio em troca de Isaiah Rider. Detlef Schrempf renovou e Greg Anthony chegou para reforçar a posição de armador. O elenco tinha 10 jogadores com nível de titular: Damon Stoudemire, Steve Smith, Scottie Pippen, Rasheed Wallace, Arvydas Sabonis, Brian Grant, Detlef Schrempf, Bonzi Wells, Jermaine O'Neal e Greg Anthony. Na temporada regular, o time manteve a posição e conquistou o segundo melhor recorde da NBA com 59 vitórias. A defesa do time foi a quinta melhor da NBA. Rasheed Wallace se consolidou como uma estrela, tendo média de 16 pontos e 7 rebotes. E Sabonis, mesmo veterano, ainda era um dos pivôs mais inteligentes da liga. Mas o que mais chamava atenção era a profundidade absurda. Até os reservas do time podiam competir nos playoffs. Nenhum jogador passava de 17 pontos de média. E ainda assim, o time era uma máquina. Nos playoffs de 2000, na primeira rodada, eles iriam enfrentar o Minnesota. Minnesota era uma equipe liderada por Kevin Garnett e com Terrell Brandon em boa fase. Eles ainda buscavam a sua primeira vitória numa série de playoffs. O jogo 1 foi equilibrado até o final. Rasheed Wallace marcou 23 pontos e Scottie Pippen converteu os lances livres decisivos nos segundos finais, e Portland venceu por 91-88. No jogo 2, Garnett se destacou com 24 pontos e 10 rebotes. O ataque de Portland não jogou tão bem e Minnesota levou esse jogo. Agora no jogo 3, de volta ao Rose Garden, Sabonis foi bem e Pippen marcou 18 pontos. A defesa de Portland limitou Minnesota a 77 pontos e Portland levou esse jogo por 14 pontos de diferença. No quarto jogo, Bonzi Wells veio do banco e fez 16 pontos, enquanto Rasheed Wallace comandou o ataque no último quarto. Portland fechou a série por 3-1. As semifinais tiveram um gostinho de revanche, já que Portland iria enfrentar o Utah Jazz. O Jazz buscava vingança pela eliminação do ano anterior, mesmo com John Stockton e Karl Malone em declínio. No primeiro jogo, Karl Malone marcou 25 pontos, e Utah levou esse jogo por 11 de diferença. Já no segundo jogo, Rasheed Wallace respondeu Malone com 29 pontos. Pippen também jogou bem, e Portland venceu esse jogo. Agora em casa, Rasheed Wallace e Steve Smith combinaram para 41 pontos, e o Jazz teve a sua pior noite ofensiva da série.
e Portland conseguiu abrir vantagem de 2-1. O quarto jogo foi equilibrado até o final, mas Bonzi Wells e Damon Stoudemire foram decisivos no último quarto, e Portland venceu esse jogo. No jogo 5, se Utah perdesse, eles estavam eliminados. Karl Malone anotou 26 pontos, mas não conseguiu segurar Portland. Pippen teve atuação de All-Star, com 18 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Wallace também veio bem, e Portland venceu por 93-80 e fechou a série em 4-1. Agora Portland iria para a final da Conferência Oeste, contra o Los Angeles Lakers. Os Lakers viviam o início da era Phil Jackson, com Shaq e Kobe no auge. O time teve a melhor campanha da temporada e era o favorito ao título. No jogo 1, os Lakers dominaram. Shaquille O'Neal fez 41 pontos e foi imparável, e o Los Angeles venceu por 15 pontos. No jogo 2, Shaq fez 40 pontos e pegou 24 rebotes. Portland tentou responder, mas teve dificuldades, e os Lakers abriram 2-0 na série. O jogo 3 foi em Portland, e o time estava de volta a Rose Garden para um jogo decisivo. Rasheed Wallace marcou 29 pontos e liderou o ataque, enquanto a rotação de Mike Dunleavy anulou Shaq. Portland venceu seu primeiro jogo da série por 109-91. O jogo 4 foi tenso, com destaque para Steve Smith, que jogou muito no último quarto. Portland venceu esse segundo jogo em casa e empatou a série, que agora voltava para LA. Agora em Los Angeles para o jogo 5, Shaq voltou a ser imparável, com 31 pontos e 21 rebotes, e os Lakers retomaram o controle da série, vencendo por 33 pontos. O jogo 6 foi em Portland, e era um jogo de eliminação. Rasheed Wallace marcou 30 pontos, e a defesa do time jogou bem. Portland venceu por 10 e levou a série de volta a Los Angeles para um jogo 7. Os dois times com muita vontade de ir para as finais da NBA. O Staples Center recebeu um dos jogos mais intensos da década. Rasheed Wallace começou quente, e Steve Smith ajudava com bolas de 3. No intervalo, os Blazers lideravam por 10 pontos. No terceiro quarto, a vantagem chegou a 15, e a torcida dos Lakers não acreditava. Mas, no último período, o ataque de Portland travou. A equipe ficou 6 minutos sem pontuar. Os Lakers aproveitaram. Kobe atacou mais o aro, Shaq dominou o garrafão e o jogo foi virando aos poucos. Nos minutos finais, veio o momento que fechou a série. Kobe infiltra pela esquerda, atrai a marcação e lança a ponte aérea para Shaq, que enterra e levanta a torcida. A corrida de 31-13 no último quarto foi o que marcou a série. Los Angeles venceu por 89-84, avançando para as finais da NBA e acabando com a temporada mais promissora de Portland em quase uma década. Na off-season de 2000 e 2001, o front office acreditava que só faltava uma força no garrafão. Assim, chegou Dale Davis em troca de Brian Grant, que era um pivô de elite vindo dos Pacers. Chegou Shawn Kemp em uma troca tripla com Cleveland e Seattle. Rod Strickland foi contratado no meio da temporada. E no draft de 2000, Zach Randolph foi escolhido com a 19ª escolha. E essa foi uma das poucas boas notícias do ano. O elenco era ainda mais estrelado, mas começou a mostrar excesso de egos e queda de desempenho. Sabonis, Schwenf e Kemp estavam em declínio, e Stoudemire enfrentava lesões. Mesmo com tanto talento, o encaixe não estava funcionando bem. Rasheed Wallace veio para o melhor ano individual, com 19 pontos e 8 rebotes por jogo. Bonzi Wells evoluiu como sexto homem do time, fazendo 13 pontos por jogo. Mas a equipe perdeu a identidade. Dunleavy não tinha controle do vestiário,
Shawn Kemp estava fora de forma, Damon Stoudemire estava descontente e Rasheed Wallace acumulou 41 faltas técnicas, o recorde da época. O time ainda conseguiu vencer 50 jogos, mas sem a mesma coletividade. Um ano depois da série na final do Oeste, Portland reencontrou o mesmo adversário. Agora foi logo na primeira rodada dos playoffs, o Los Angeles Lakers. O elenco estava ainda mais talentoso, mas a química não era a mesma. O time chegou aos playoffs em queda de rendimento e com desconfiança interna. O primeiro jogo, Shaq dominou completamente. Fez 28 pontos e pegou 20 rebotes. Portland não conseguiu e Lakers levou o jogo 1 por 13 pontos. No jogo 2, Kobe marcou 48 e pegou 16 rebotes. Rasheed Wallace fez 24, mas não foi o suficiente, e o Lakers abriram 2-0 na série. O jogo 3 foi de eliminatória no Rose Garden. O clima já era de frustração. Vencer 3 jogos contra esse Lakers parecia impossível. Portland começou bem, mas desabou no segundo quarto, e o time foi varrido em casa. Los Angeles venceu por 91-83, fechando a série em 3-0. Após essa eliminação, a diretoria demitiu Mike Dunleavy e começou a reestruturar tudo. Steve Smith foi trocado por Derek Anderson, Schurenpf e Sabonis se aposentaram, Jermaine O'Neal foi trocado para os Pacers, onde depois ele seria um All-Star, e a empresa apelidou o time de Jail Blazers, por conta dos problemas de disciplina e problemas extra-quadra, como prisões, brigas e multas. Rasheed Wallace liderou a NBA em faltas técnicas e chegou a ser preso com Damon Stoudemire por porte de maconha depois de um jogo. Damon Stoudemire foi preso 3 vezes por porte de maconha, incluindo uma tentativa de esconder a droga em papel alumínio num detector de metais. Bonzi Wells insultou uma torcida, cuspiu no adversário e foi suspenso por má conduta. Zach Randolph agrediu o companheiro Ruben Patterson em um treino e tinha fama de preguiçoso e rebelde. Ruben Patterson foi condenado por tentativa de estupro e envolvido em diversas brigas. Quinta Woods foi acusado de promover rinhas de cães e foi demitido depois dessa situação. A janela se fechou, e o time que em 2000 quase derrubou o império dos Lakers entrou em decadência em menos de um ano. O Portland de 1999 até 2001 é lembrado como um dos times mais talentosos a nunca vencer um título. Eles tinham defesa, profundidade, veteranos, tática. O jogo 7 contra os Lakers virou um símbolo do que o basquete pode ser, glória ou frustração. Foram de um time pronto para conquistar um título para um time que é lembrado pelos problemas extra-quadra. O time nunca voltou a ser uma ameaça de verdade. Em 2004, com a saída de Wallace e outras reformulações, a era daquele super time chegou ao fim, encerrando o capítulo de uma franquia que quase chegou ao topo e acabou perdido nos próprios problemas.